Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão do vestibular da FUVEST de 2024. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele quer que a gente analise um gráfico posição-tempo. E no gráfico posição-tempo, a gente sabe que a reta tangente à curva representa a velocidade instantânea, ou seja, a inclinação da reta tangente. A representação gráfica em um certo ponto nos dá a informação da velocidade instantânea do móvel naquele ponto. E se a gente observar aqui no gráfico, a representação mostrada pela reta C é uma reta, e a inclinação da reta tangente à representação gráfica é a própria reta, que tem inclinação nula, ou seja, indicando que a velocidade é zero. Então aqui o carro estaria parado nessa representação da letra C. Ele está sempre na mesma posição. A curva B, ou seja, essa reta B, representação gráfica é uma reta, indica então que a inclinação, sendo constante, é uma velocidade constante. Esse B, a reta B, indica um movimento retilíneo uniforme, e a inclinação, sendo de uma reta crescente, a velocidade seria positiva. A mesma coisa por gráfico, a representação da letra D. Aqui o gráfico D é uma reta, então a inclinação a essa reta é constante, também indica uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, só que essa velocidade seria negativa, uma vez que a inclinação é de uma reta decrescente. Resta a A e a E. Vamos pegar um ponto qualquer ali dessa curva A. A reta tangente à curva, nesse ponto, esse ponto aqui é um pontinho preto, vou chamar de ponto P. A inclinação é essa pontilhada. Ela é uma inclinação de uma reta que tem uma inclinação, ela é crescente, uma inclinação então a gente chama de positiva. A velocidade seria nesse ponto P, então, positiva, e a inclinação dessa reta nos daria o valor da velocidade. Se a gente pega um outro ponto, esse ponto azul, vamos chamar de A maiúsculo, a inclinação da reta tangente a esse ponto nessa curva, ela é esse traço ponto que tem uma inclinação menor que do ponto anterior. Também é uma inclinação positiva, a velocidade é positiva, porém o valor da velocidade tem módulo menor. A gente pode escrever aqui que a velocidade do ponto P tem um módulo maior que a velocidade do ponto A, porque a reta no ponto P é mais inclinada. Se a gente for lá no gráfico representado pela letra E, essa curva, vamos pegar o mesmo ponto P aqui, ó, e a reta tangente a essa curva nesse ponto, essa reta decrescente. Se é decrescente, aqui, nesse caso, a velocidade é negativa. E mais na frente, esse ponto azul, a reta tangente à curva, também é uma reta decrescente, é uma velocidade negativa, porém a inclinação é menor, indicando que no ponto P o módulo da velocidade é maior que no ponto E, assim como na curva representada pela letra A. Então essa é a análise dessas representações gráficas. Agora vamos ao problema, a representação que está colocada aqui devido aos pingos de óleo, das gotas aqui que foram deixados aqui no asfalto. Se a gente numerar esses pingos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente percebe que eles vão ficando cada vez mais próximos. E aqui está indicando que o intervalo de tempo no NOT e ADOT entre os pingos é o mesmo. Então, em intervalo de tempos iguais, a distância percorrida entre um pingo e outro fica cada vez menor. O que isso significa? Significa que a velocidade está diminuindo. A velocidade no ponto 1 tem um módulo maior que a velocidade no ponto 2,
que é maior que a velocidade no ponto 3, e assim sucessivamente até no ponto 6, que é a menor velocidade de todas. Então esse carro está diminuindo a sua velocidade. Bom, nós temos aqui no gráfico da curva A e da curva E justamente a velocidade diminuindo em módulo. Porém, foi adotado no problema como positivo o sentido para a direita. Se positivo é para a direita, essa velocidade, objetos, o carro está se movendo para a direita, essas velocidades são todas positivas. Então, a reta tangente à curva tem que ser uma reta nos pontos respectivos, uma reta com inclinação positiva, uma reta crescente. É o que acontece na curva representada pela letra A. A curva representada pela letra E tem inclinação que vai diminuindo, mas é uma inclinação de uma curva decrescente. Então a velocidade seria negativa, seria o caso de adotar o referencial positivo para a esquerda. Como foi adotado o referencial positivo para a direita, então as velocidades devem ser positivas e a velocidade tem que ir diminuindo. Por isso, a resposta é a alternativa A. B é MRU com velocidade positiva, C é o carro parado, D, MRU com velocidade negativa, e o E seria o movimento do carro, mas adotando positivo para a esquerda. Ok, jovens? Então tá aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.